falar sobre a origem da igreja. Porém, podemos refletir sobre dois momentos distintos, o do projeto e da execução dela. Na primeira fase, podemos dizer que a igreja sempre existiu no eterno propósito de Deus. Ela já existia antes da fundação do mundo, pois estava determinada por ele, desde a eternidade. Na segunda fase, a igreja antes era desconhecida dos homens, tornou-se manifesta em Cristo. Ela que era um projeto de Deus na plenitude dos tempos por meio do ministério terreno de Jesus Cristo. Veio a ser conhecida por tudo que fez e ensinou. Cristo é o mais fundamento que o fundador da igreja. Isto fica evidente pelo uso do tempo futuro que está mencionado em Mateus 16, 18. Alguém já pode ler aí? Mateus 16, 18. 16, 18? É. Jesus falando com Pedro, né? Vai. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, esse versículo, ele tem sido interpretado erradamente. Jesus olha para Pedro e ele diz: porém, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está fazendo uma declaração no original. Jesus está dizendo: Pedro, a você vai ficar o cuidado da minha igreja. Mas ela vai ser edificada sobre a rocha, que sou eu. O nome Pedro, irmão, tanto no grego como no latim, né? Petrus, ou Peter no americano, significa, Pedro significa pedaço extraído de uma rocha. Então, por isso que Jesus olha para Pedro e delega. Por quê? Quando Jesus chamou os 12, ele estava caçando no meio deles, quando ele faz a pergunta nesse texto: o que é que os homens dizem que eu sou? Ele estava como que pegando a chave da igreja, no mundo espiritual, no meio dos 12, olhando e falando: para quem eu entregarei essa chave? Eu vou fazer uma pergunta, e aquele que responder o que perguntar, eu vou dar a chave da igreja, e ela vai ser estabelecida. E ele pergunta então: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí eles respondem: uns estão dizendo que você é Moisés, outros estão falando que você é Elias, outros estão dizendo que você é um dos profetas. Aí Jesus disse: e vós? Quem diz que eu sou? Jesus queria saber dos discípulos, e não dos comentários do povo dos lugares de onde eles passaram. Então Pedro, tomando a palavra, a Bíblia diz que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: é você que vai ficar com a chave. É você que vai estabelecer. Disseste bem, Simão Bar Jonas. A palavra Bar significa homem, né? E ele fala o nome de Pedro no original hebraico. E diz: disseste bem, porque não foi a carne e nem foi o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Então aí, nessa declaração, começa o restabelecimento da igreja. Em uma ordem lógica, evidenciada pelas Escrituras, sem diminuir as pessoas da Trindade, podemos dizer que Deus, Pai, e o Criador, o arquiteto da igreja, Jesus Cristo, a materializou, é isso mesmo, e o Espírito Santo a edifica. Paulo escreve aos Efésios e disse: Cristo amou a igreja
e a si mesmo entregou-se por ela, para santificá-la, purificando com a lavagem da água da palavra, para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Com estas outras declarações bíblicas, tornou-se claro que Deus planejou a igreja e Cristo deu a sua vida por ela, corpo, e o Espírito Santo foi enviado para lhe dar poder, a fim de cumprir a sua missão de testemunhar de Cristo em todas as partes da terra. João 14, 16 e 17. Alguém pode abrir. João 14, 16 e 17. 14. 16, versículo 16 e 17. De ler? Pode ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Viu? Aí o Espírito Santo, ele vem o quê? Revestindo a igreja, derramando poder e dando autoridade sobre a mesma, né? O Espírito Santo ficou para isso. E o nome cristão é uma coisa, e o nome igreja é outra. O nome cristão significa Cristo, e o nome igreja significa tirados para fora. Para fora da onde, irmão? Do mundo. O cristão, ele deve ser diferente do mundo. Lembra que a Bíblia diz assim, ó: aquele que se constituir amigo do mundo, inimigo de Deus. Está escrito assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo. Mas é o que mais está acontecendo hoje, irmão. Amando o mundo e o que no mundo há, esquecendo do reino. Porque mais importante é aquilo que não é transitório, não é para passageiro, mas aquilo que é eterno, que são as coisas espirituais. Aí Jesus vem e diz também assim: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos aborrece, vos persegue. Ele vai referir muito sobre isso. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for recebido, para nada mais presta a não ser pisado pelos pés dos homens. Não se acende o veleiro e se coloca debaixo de uma mesa, mas em cima dela, para que a sua luz resplandeça. Então hoje nós estamos vendo a atitude dos cristãos, não como igreja, e nem como embaixador ou representante de Cristo. Fica difícil hoje identificar a verdadeira igreja. Porque tem muita igreja aí que Jesus não está nela. Ela tem cadeira, ela tem caixa de som, ela tem enfeites, ela tem cortina, ela tem obreiros, tem membros, tem congregado. Mas Jesus não está lá, irmão. Por quê? Porque saíram, né? João, vamos lá para João 1, epístola, tá? Eu tô com essa Bíblia nova aqui. Essa Bíblia nova aqui é para rachar o cara, viu? É carta de João? É, epístola, é carta. A palavra epístola significa cartas. João 1. 18. Ou é 2,18 ou 1,18? Deixa eu ver se eu acho. 2,18. É chegado. É isso aí que está escrito? É a última hora, né? Filhinhos. Seja a última hora. Continua. E como ouviste quem vem do anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por isso conhecemos que é já a última hora.
Continua. 19. Sairão de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes, continua, a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevis porque não soubestes Não soubesse. a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo, e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Continua? Não, somente até aí. Saíram de nós porque não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria aqui. Se fosse de nós, ficariam conosco. Esses saíram de nós, irmão. Saíram do quê? Da doutrina dos apóstolos. Da palavra. Eu não posso declarar que eu sou um cristão se eu não amo a palavra. Se eu não leio a Bíblia. Se eu não medito nas Escrituras. Nós estamos num lugar ali. Um lugar ali, alguém que está por dentro já sabe. Eu não vejo os caras pegar a palavra, irmão. Pegar a Bíblia. Sempre só eu e alguém. Só eu e alguém. O que está acontecendo? Mas mistério tem. Mistério quer. Mas e a palavra? Sem a palavra não tem mistério, irmão. Em primeiro lugar está a palavra. A palavra de Deus, irmãos, está acima da sua realeza, da sua divindade. O 26, ó. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que querem vos enganar. Pronto. E muitos vão ficar enganados porque não conhecem as Escrituras. Porque não meditam na palavra. As igrejas hoje, irmãos, aqui tem ali, ó, 45, 55 minutos. As igrejas hoje tem de pregar, eu sei como é que é. É 20 minutos, 25 minutos e acabou. A palavra. É editado. E os cristãos até o século XIX, era a palavra que eles priorizavam. E muitos estão sendo enganados hoje. Muitos estão distorcendo a Bíblia